Gálatas capítulo 2, do verso 11 até o verso 16, diz assim o texto sagrado: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Até o verso 15. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por ter acesso à tua bendita palavra. Obrigado pela ação do teu Espírito Santo, abrindo nosso entendimento e também nos dando, ó Pai, o discernimento. Que Ele venha, Pai, que operar aqui nessa noite, através da minha vida, me capacitando para que eu possa instruir e edificar a tua igreja. Da mesma forma que possa agir na mente de cada um que estará ouvindo essa mensagem, dando o discernimento do Senhor, para reter no coração só o que vier de ti. Eu suplico, ó Pai, que tu me use como um vaso de barro, como um instrumento teu, somente para edificar a tua igreja, que a glória seja do Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. É importante nós estarmos sempre lembrando o motivo no qual Paulo ele escreveu essa carta. Pelo menos até este momento, devemos estar sempre trazendo isso à mente. Isso deve estar sendo recordado, isso deve estar sempre à mente, para que nós entendamos esse propósito, o porquê dessa discussão, o porquê desse texto. Pois bem, foi introduzido ali nas igrejas ali da Galácia, alguns mestres judaizantes, fraudulentos, fariseus, hipócritas, judeus, que estava distorcendo o evangelho no qual fora pregado por Paulo, mostrando a necessidade que havia daqueles que se converteram, havia necessidade deles se circuncidarem, que tão somente a fé no Senhor Jesus Cristo, na obra que Ele consumiu na cruz do Calvário, não era suficiente. Esses judaizantes então estavam ali inquietando esses cristãos que já haviam se convertido, já haviam aceitado o evangelho pela graça, através da fé, mas esses, com a saída de Paulo, se introduziram entre eles e estavam então distorcendo o evangelho, mostrando a necessidade de se circuncidarem e também guardarem a lei. Outro motivo também deles estarem lá nas igrejas é para afrontar a autoridade apostólica de Paulo, dizendo que Paulo não fazia parte dos 12, dizendo que Paulo não havia sido ordenado como apóstolo, e que ele não poderia então exercer autoridade sobre as igrejas. O propósito de Paulo escrever essa carta aos Gálatas tem como então mostrar para a igreja o verdadeiro evangelho. Essa seria então uma carta apologética. Ele está defendendo aqui o evangelho, e da mesma forma ele está defendendo o seu apostolado. É importante nós entendermos isso. Quando lemos então esse texto, nós entendemos o sentido. Paulo está defendendo o evangelho. Ele está mostrando que aquele evangelho pelo qual ele ensinou aos Gálatas, no qual eles haviam se convertido, que eles estavam firmes, e que agora eles estavam deixando esse evangelho, era um erro deles, e Paulo quer trazê-los de volta. Assim como Paulo quer mostrar a sua autoridade que tinha sobre eles. Paulo ele faz isso no capítulo 1 que nós já vimos, do verso 1 até o verso 5
Paulo, ele mostra ali a sua autoridade apostólica, e mostra que ele não foi ordenado por um grupo de pastores, ele não foi ordenado por uma igreja, mas ele foi ordenado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que a autoridade dele como apóstolo foi outorgada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 1 e 2, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então ele direciona essa igreja, essa carta à igreja das Galáxias, mostrando que ele, enquanto apóstolo, ele tem esse cargo, essa função, essa qualidade de apóstolo, mas por ter sido outorgado, chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Do verso 6 ao verso 10, ele mostra que o evangelho no qual ele pregava era o verdadeiro evangelho, no qual, através de qualquer mensagem que venha falar acerca de salvação, tem que se ver a partir do crivo do evangelho no qual ele pregava, que essa era a mensagem verdadeira. O verdadeiro evangelho era o que ele tinha anunciado aos Gálatas. E se porventura qualquer outra pessoa viesse pregar um outro evangelho, a não ser o evangelho no qual ele estava pregando, seja anátema. Podia ser um apóstolo, podia ser um anjo, qualquer um outro que viesse pregar seria considerado maldito. Ele diz aqui no verso 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho do Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Ele então defende o seu evangelho. Do verso 11 até aqui o verso 24, ele quer dar provas históricas de que o evangelho que ele estava pregando, ele recebera do próprio Senhor Jesus Cristo, e não foi dado por algum homem, nem pelos apóstolos. Ele diz que após a sua conversão, ele ficou um tempo ali com Ananias, e logo depois ele foi para a Arábia, no qual ele ficou ali durante 3 anos. Talvez seja durante esse período que ele, ao ler o Velho Testamento, conseguiu a própria revelação do Senhor Jesus Cristo, quando ele meditava acerca do Messias, e pôde entender o evangelho verdadeiro através da graça. E ele então mostra que a obra que Deus fez no seu coração, ele mostra como ele era antes de se converter, uma pessoa que perseguia a igreja, uma pessoa que perseguia ali os cristãos, como que ele quisesse dizer, como pode alguém que perseguia a igreja, alguém que foi criado dentro da seita mais ferrenha que tinha, mais radical que tinha, que era a seita dos fariseus, como pode uma pessoa se converter? Como pode uma pessoa realmente se deixar ser mudada as suas convicções? E ele diz que essa mudança ocorreu por uma obra divina, uma obra que Deus realmente trabalhou em seu coração. E ele então diz que depois da sua conversão ele foi para a Arábia. Ele não teve tempo de ter recebido o evangelho por parte dos apóstolos, visto que ele passou, depois que ele volta da Arábia, ele ficou somente 15 dias ali em Jerusalém, e o tempo que ele esteve em Jerusalém, ele ficou com Pedro e com Tiago, e a maioria do seu tempo foi pregando, anunciando o evangelho. É como que ele estava querendo dizer: eu não tive tempo para estar com os apóstolos, por isso é uma prova maçante, que eu não recebi o evangelho de homem algum, mas eu recebi pela revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. É o que ele diz no verso 11, capítulo 1. Mas façam-nos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que os leitores, a igreja, quando recebesse essa carta de Paulo, pudesse compreender que era esse o propósito, que aquele evangelho que ele havia anunciado entre eles era o verdadeiro evangelho.
Evangelho esse que ele recebera do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui defendendo o seu Evangelho. Do capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, ele mostra então que passado 14 anos, desde a sua primeira ida, que ele ficou somente 15 dias ali entre os apóstolos, Tiago e João, entre alguns irmãos, passados então 14 anos, em que ele volta novamente a Jerusalém. Mas esse motivo que levou ele a ir a Jerusalém, não foi por causa de uma imposição, de uma ordenança por parte de alguns apóstolos, mas ele diz que foi em virtude de uma revelação. Olha o que diz aqui o verso 1 e o verso 2 do capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por uma revelação, mostrando que não foi por uma obrigação que ele estava ali indo para Jerusalém, mas por uma revelação divina. E ele expôs ali o Evangelho para eles, não com o objetivo de querer mostrar que o Evangelho dele estava correto ou não, mas porque havia sido introduzido durante a visita dele entre os apóstolos alguns mestres judaizantes que estavam querendo obrigar que Tito, que fora juntamente ali com Paulo, que ele se circuncidasse. Paulo, ele mostra que de forma alguma ele cedeu. Olha aqui o verso 4. Verso 3 e 4. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Ele mostra que, não obstante ele estar ali com um gentio, sendo ele grego, ele fora obrigado a se circuncidar. É uma narrativa histórica que ele quer provar para as igrejas da galáxia, que não obstante ele estar ali com Tito, não houve uma imposição por parte dos apóstolos que Tito viesse a se circuncidar. Nenhum apóstolo obrigou isso. Eles reconheceram o apostolado de Paulo e reconheceram o Evangelho de Paulo. E após então a partida de Paulo, a única coisa que eles recomendaram é que ele olhasse para os pobres, no qual Paulo ele desejou fazer isso com muito apreço. Essa narrativa de Paulo tem como objetivo provar que o Evangelho no qual ele havia entregue para a igreja de Gálatas era o mesmo Evangelho que Pedro também pregava entre os judeus. Era o mesmo Evangelho que ele havia pregado entre os gentios. Não havia dois evangelhos. O que havia são direcionamentos diferentes. Pedro, ele pregando para os judeus, e Paulo pregando para os gentios, mas sendo ele o mesmo Evangelho. É uma narrativa de Paulo querendo provar para a igreja das galáxias que eles que estavam mudando, era eles que estavam deixando o Evangelho verdadeiro, pois esse é o mesmo Evangelho que fora pregado, que foi exposto ali para os apóstolos, na ocasião que ele esteve em Jerusalém, e esses apóstolos reconheceram e aprovaram como sendo verdadeiro. Esse Evangelho que ele não recebeu de homem algum, mas recebeu do próprio Deus que se revelou a ele, assim como a sua autoridade apostólica vinha de Deus. Esse é o propósito de Paulo, defender o seu apostolado e defender o seu Evangelho, para levar convicção à igreja dos Gálatas, para que eles não mudassem, para que eles não deixassem o Evangelho, para que eles não se deixassem ser levados por esses falsos irmãos, judeus hipócritas, que se introduziram entre eles, e estava querendo que, depois deles se converterem pela graça, olhando pela obra consumada na cruz do Calvário, ele voltasse a guardar a lei e viesse a circuncidar, no qual Paulo chama isso de uma servidão, de uma escravidão. O objetivo de Paulo então nessa carta é defender o seu Evangelho, é uma apologia ao Evangelho, é uma apologia ao seu apostolado. Nesses versos que nós acabamos de ler, do verso 11 até o verso 15, nós vemos mais uma vez Paulo também
defendendo o seu evangelho. E o confronto que ele tem ali com Pedro, esse é um texto atípico, é um texto que nós não encontramos um par dele nas Escrituras Sagradas, visto que é um conflito que é narrado aqui entre dois líderes, é um conflito que é narrado entre dois apóstolos. E nós vemos então esse conflito do verso 11 até o verso 15. O objetivo de Paulo mostrar esse conflito é, mais uma vez, para que a igreja de Gálatas, as igrejas da galáxia, eles entendessem que o verdadeiro evangelho fora este no qual ele estava pregando para eles, que assim como ele confrontou a Pedro, para que Pedro não se deixasse ser levado por esses falsos mestres, assim também eles não poderiam se deixar ser levados por essa escravidão do judaísmo, de continuar guardando a lei, mas que continuassem na graça. Se nós fizermos aqui um paralelo entre esses dois encontros, essas duas visitas, do verso 1 até o verso 10, onde Paulo ele vai a Jerusalém, e a visita de Paulo a Pedro, juntamente com essa visita de Pedro a Paulo, nós vamos ver aqui o contraste entre essas duas visitas. A primeira a visita de Paulo a Pedro se deu em Jerusalém, a capital do judaísmo, e a visita de Pedro a Paulo se deu na Ásia, a principal cidade ali, a principal cidade da Ásia, onde se iniciou a missão ali entre os gentios. Vamos ver o capítulo 1, o verso 18, onde diz aqui: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Então a visita de Paulo a Pedro, o cenário ali foi Jerusalém, a capital do judaísmo. Já na visita de Pedro a Paulo, o cenário foi Antioquia, a principal cidade da Ásia, onde ele iniciou-se a missão entre os gentios. Capítulo 2, o verso 11, né? Onde diz: e chegando Pedro a Antioquia. Outra questão que nós podemos ver, o contraste entre essas duas visitas, é a recepção de Pedro a Paulo e a recepção de Paulo a Pedro. Quando Paulo ele vai a Jerusalém e encontrar-se ali com Pedro, a recepção foi a melhor possível. Ele o recebeu bem, ele aperta ali as mãos e reconhece também o apostolado de Paulo. Olha no capítulo 2, o verso 9, na visita então de Paulo a Pedro, que se deu em Jerusalém, como houve a comunhão, a recepção maravilhosa de Pedro a Paulo, apertando ali a mão e tendo uma bela comunhão. Capítulo 2, o verso 9: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Já na visita de Pedro a Paulo, que se deu em Antioquia, não foi tão agradável. Paulo ali resiste a Pedro na cara, Paulo ali o afronta, e nós vemos então esse confronto, esse conflito que há entre os dois. O capítulo 2, o verso 11, novamente: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. É interessante nós vermos então esses dois encontros, esses dois contrastes. Vamos agora ao texto propriamente dito, para entendermos então o que Deus ele quer revelar-se a nós. No verso 11, ele começa dizendo: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O sentido aqui é que Pedro, ele havia se desviado da verdade, e em virtude disso, Pedro, ele é confrontado por Paulo. Paulo confronta Pedro na cara, ele não mede as palavras, ele não tem receio, mas ele então o confronta, ele o confronta de frente, ele o confronta na cara. Ele entendeu que Pedro
havia se desviado da verdade, então ele o afronta bem de frente. O verso 11: chegando Pedro em Antioquia, lhe resistiu na cara, porque ele era repreensível. O verso 12: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, esses que chegaram ali da parte de Tiago, eram esses fariseus hipócritas, no qual o próprio Tiago mostra que não havia dado autoridade para eles, não havia delegado a eles para que eles fossem lá em nome de algum apóstolo ou em nome da igreja, não tinha dado nenhuma autoridade, mas eram homens fraudulentos que haviam se introduzido no meio da igreja. Olha o capítulo 15, verso 24 de Atos: porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar-vos a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. De forma alguma eles teriam essa autoridade. Tiago nega que havia delegado, dado algum mandamento, alguma ordem para que eles fossem lá falar em nome deles. O fato deles falarem em nome de Tiago, falarem em nome dos apóstolos, sem terem sido delegados por eles, mostra o quanto eles eram fraudulentos. E veja a mensagem que eles estavam lá levando para as igrejas. O capítulo 15, o verso 1 de Atos: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Era essa a mensagem que eles estavam pregando, transtornando então ali as igrejas. Continuando aqui no verso 12: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, esses fariseus, hipócritas, mestres, que haviam ido entre eles, não tinha sido dado nenhuma ordem, no qual estava transtornando ali o evangelho. Antes então que eles chegavam, continua o verso 12: comia com os gentios. Comia com os gentios. O tempo imperfeito aqui do verbo indica que o Pedro era comum, era regular, era contínuo ele estar comendo ali com os gentios. Antes que chegassem então esses fariseus hipócritas, estava lá Pedro, na hora do almoço, na hora da janta, no momento das refeições, ele sentava à mesa de uma forma contínua, de uma forma constante, regularmente. Ele estava entre os gentios, gentios convertidos, irmãos em Cristo, pessoas que haviam abraçado a mesma fé que Pedro. Pedro não tinha nenhuma dificuldade de estar entre eles. Pedro então comia e bebia entre os irmãos. Continuando aqui no verso 12: mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles. Essas palavras aqui descrevem que não foi um apartamento, assim, um apartar-se, não, apartar-se abrupto, mas foi algo sorrateiro, aos poucos, de uma forma tímida, cautelosa. Ele vendo então esses fariseus, judaizantes, que queriam obrigar-se, esses gentios, a guardar a circuncisão, quando ele viu eles de uma forma maliciosa, sorrateira, aos poucos, Pedro então foi deixando de estar entre os irmãos, de uma forma tímida, de uma forma vagarosa, mas ele já não queria mais estar entre os irmãos, já não fazia mais as refeições, buscava uma mesa à parte, buscava ficar separado, querendo não estar mais em comunhão com aqueles gentios, com aqueles mesmos irmãos que antes da chegada desses fariseus hipócritas, ele ficava, mas com a chegada deles, ele foi então se apartando. E no final do verso 12, Paulo mostra o motivo que levou Pedro a se apartar da comunhão com os irmãos, de não querer mais comer com eles, de estar entre eles. No final do verso 12 dele: temendo os que era da circuncisão.
ele receou, ele teve medo, ele teve receio por causa desses fariseus hipócritas. Esse foi o motivo que levou a Pedro não querer mais a comunhão com os cristãos convertidos, com os gentios que haviam se convertido. Ele temeu os que eram da circuncisão. Verso 13 continua: e os outros judeus também dissimulavam com ele. Essa palavra dissimulavam no grego é a palavra hipocrisia. Que Pedro, juntamente com os outros irmãos, eles se afastaram, eles não quiseram mais estar ali com esses gentios convertidos, por causa de falta de sinceridade do seu coração. O que ocorreu ali com Pedro não foi por causa de uma doutrina. Pedro aqui, ele foi resistido por Paulo, não porque Paulo quis afrontá-lo, porque ele deixou alguma doutrina, porque ele não seguiu as escrituras sagradas, uma questão de teologia, mas foi por falta de sinceridade, foi por causa da sua falta de prática no Evangelho. Ele não errou em termos de doutrina, mas ele errou na sua prática do Evangelho, na sua comunhão. Ele mostrou o seu lado hipócrita. Esse mesmo Pedro que havia negado a Jesus Cristo para uma criada, ele teve a mesma condição de negar aqui o Evangelho por causa de um grupo, de um partido político, que eram esses fariseus. Ele não negou o Evangelho, ele não pecou em termos de uma doutrina teológica, mas o que mostrou aqui foi a sua falta de sinceridade, foi o seu comportamento. Ele não vivenciou o que ele estava pregando, o seu amor, o seu compromisso, o seu relacionamento, que todos somos um no corpo de Cristo. Ele então, em virtude dessa atitude, de não querer mais estar ali com os irmãos, Paulo então o resiste, Paulo então o confronta, Paulo o resiste na cara, por causa do seu comportamento, da sua dissimulação, da sua hipocrisia, de não querer mais estar comendo ali com os irmãos. Continuando no verso 13, ele diz: de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Veja bem, não foi somente Pedro, mas também Barnabé e outros judeus, que também, em virtude da chegada desses falsos mestres, que não fora delegado, não fora ordenado pelos apóstolos que estavam lá em Jerusalém, mas eles foram por conta própria, dizendo que havia sido mandado por Tiago, mas Tiago não o mandou. Em virtude deles, até mesmo Barnabé estava usando aqui de hipocrisia, estava agora já não mais tendo comunhão com esses convertidos, por eles serem gentios. Veja bem, se Paulo ele não tivesse se posicionado, se Paulo não tivesse realmente resistido ali a Pedro, poderia estar ocorrendo um racha na igreja. Nós teríamos um só Senhor, mas nós teríamos duas mesas. Nós teríamos um só Evangelho, um só Espírito, uma só fé, um só Jesus Cristo, mas não haveria a comunhão, a confraternização, não haveria o corpo, a reunião em estarmos unidos, nessa questão de estarmos nos confraternizando juntos. Essa posição por parte de Paulo, essa coragem por parte de Paulo em afrontar, em resistir aqui a Pedro, preservou então essa consistência do Evangelho, a comunhão do Evangelho, mostrando que nós, independente da nossa nacionalidade, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer judeus, quer gentios, todos nós devemos estar numa mesma comunhão. Efésios capítulo 2, do verso 15 ao verso 19, diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças,
para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 4, do 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fossem chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, é um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Foi em virtude da coragem de Paulo de resistir a Pedro, de resistir a Barnabé e de resistir a esses outros que estavam se deixando ser levados por esses fariseus hipócritas que se introduziram entre eles e que estava querendo rachar, fazer uma divisão ali entre judeus e gentios. Paulo então resiste a Pedro na cara, mostrando que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não pode haver duas mesas, visto que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E essa hipocrisia por parte de Pedro, que até Barnabé se deixou ser levado, e outros judeus, foi então confrontado por Paulo. Paulo resiste a Pedro na cara. O verso 14: mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Paulo então ele confronta a Pedro na cara, na presença de todos. É importante nós entendermos qual é o conceito que Paulo tem em relação a Pedro, para que Paulo possa resistir a Pedro na cara. Qual é o conceito? Como é que Paulo ele via Pedro, para que ele tenha essa ousadia de confrontar a esse apóstolo? Qual é o conceito que Paulo tinha em relação a Pedro? Veja bem, Paulo, em primeiro lugar, reconhecia que Pedro era um apóstolo e que fora designado antes dele. Olha o capítulo 1, verso 17: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Reconhecia então que Pedro era um apóstolo, inclusive antes mesmo dele. Paulo tinha a Pedro em alta estima, o conceito dele em relação a Paulo era elevado. Olha, em segundo lugar, Paulo sabia que Pedro era uma das colunas da igreja. O verso 9, olha aqui o verso 9: e conhecendo, capítulo 2, o verso 9, e conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Paulo então tinha a Pedro em autoestima, reconhecia ele como coluna ali da igreja. Em terceiro lugar, Paulo reconhecia que Deus o designava para pregar entre os judeus, que ele fora então apóstolo de Deus, designado por Deus e para pregar entre os judeus. Olha o verso 7, ele diz: antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então Pedro, ele era estimado por Paulo. Paulo reconhecia ele como apóstolo aos judeus, que fora uma das colunas ali da igreja, e Paulo tinha ele em autoestima. Mas não obstante Paulo reconhecê-lo, a sua autoridade apostólica, e ter ele em autoestima, nada impediu Pedro de confrontá-lo,
porque via que Pedro estava se desviando da verdade. Não obstante ele ser uma coluna da igreja, isso não impediu que Paulo o confrontasse na cara, na frente de todo mundo. John Stott, comentando aqui esse texto, ele diz o seguinte: o que Paulo fez foi exatamente o tipo de colisão frontal que a igreja tentaria evitar a qualquer preço nos dias de hoje. Essa atitude de Paulo é algo que normalmente os pastores ou qualquer outro líder, dirigente, busca não fazer, não querer trazer um aborrecimento, uma afronta, fazer com que haja uma separação. Então eles deixam com que os outros preguem o seu falso evangelho, distorçam as escrituras sagradas, tragam então doutrinas erradas e acham que não devemos estar confrontando porque o outro é o líder espiritual. Mas não foi essa a atitude de Paulo. Paulo, não obstante ter a Pedro em autoestima, quando viu que ele estava faltando com a verdade, o resistiu na cara, o confrontou, o resistiu, porque ele está se desviando da verdade. Por que Paulo ele fez isso? Por Pedro estar se desviando da verdade, o que diz aqui no verso 14: mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho. Essa é a grande questão. Paulo percebeu, Paulo discerniu que Pedro ele estava deixando a verdade, ele não estava andando na verdade. Olha o verso 14: mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho. Ele não andava conforme a verdade do evangelho. E qual é a verdade do evangelho? A verdade do evangelho é que todos nós, outrora, éramos pecadores, e que é assim que Deus ele vê toda a raça humana, independente de sua nacionalidade, independente de sua classe social, independente da sua cor, independente da sua condição. Todos nós, outrora, éramos pecadores, e o que nos fez sermos aceitos por Deus foi a sua graça, a obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sendo assim, todos nós somos aceitos pela misericórdia de Deus, quer sejamos gentios, quer fôssemos judeus. Foi pela graça, pela misericórdia, através da fé, olhando então a obra consumada na cruz do Calvário. Paulo então mostrou que era essa verdade que Pedro estava se desviando, e por isso Paulo então resiste a Pedro na cara. Paulo ele já havia mostrado que qualquer pessoa que trouxesse um outro evangelho que não fosse essa verdade, deveria ser considerado anátema. Capítulo 1, verso 8 e 9: mas ainda que nós mesmos, ou anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Verso 14, continuando: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas os judeus a viverem como judeus? Paulo aqui revela a hipocrisia de Pedro, pois ele mesmo já não estava observando a dieta dos judeus, ele mesmo já não estava guardando ali as regras dietéticas do Velho Testamento. Se tu, sendo judeu, vives como gentios, é o que ele acabara de dizer aqui no verso 12: comia com os gentios. Ele estava comendo com os gentios, ele mesmo não estava observando, mostrando então toda a hipocrisia de Pedro. Se ele mesmo não observava essas regras, ele mesmo não estava guardando essas regras do judaísmo, porque ele agora estava obrigando a esses novos convertidos
aos gentios aguardarem. Verso 14: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, porque obrigas os judeus a viverem como, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Verso 15 e verso 16: nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. No verso 15, quando ele fala nós, ele está se referindo a ele e a Pedro. No verso 16, sabendo que o homem, ele se refere a qualquer homem, seja judeu, seja grego, qualquer homem, sabendo que o homem, qualquer homem, judeu ou gentil, não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Paulo agora faz Pedro se lembrar que ele mesmo fora aceito por Deus, fora justificado pela sua fé, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Olha, sabendo que nós mesmos, qualquer um homem, seja judeu, seja grego, todos nós fomos aceitos pela graça, pela misericórdia. Ele traz isso para confrontar, para fazer com que Pedro estivesse se lembrando. É como que Paulo ele estivesse dizendo: se Deus, pela sua misericórdia, aceita para a sua comunhão qualquer pessoa que reconheceu os seus pecados, confessou e se converteu a Cristo, quem é você, Pedro, para não ter comunhão? Se Deus ele tem comunhão com todos eles, se o próprio Deus não estava obrigando que houvesse a necessidade da circuncisão, mas aceitava a todos pela graça, por que você, Pedro, quer obrigar em que eles venham a se circuncidar? É essa a questão que Paulo está colocando diante de Pedro, confrontando a Pedro, fazendo com que Pedro ele se lembre que não há necessidade de guardar a lei, não há necessidade de guardar os mandamentos, mas se somos alcançados, é em virtude da graça, da misericórdia, da nossa fé, olhando então para a obra consumada de Jesus Cristo. E se Deus então nos aceita em sua comunhão, quem é que irá nos obrigar a mostrar que não devemos ser aceitos? Se Deus não nos obriga a guardarmos os mandamentos, quem é que vai nos obrigar a guardar? Eu digo isso para a salvação, mas depois que nós somos salvos, nós temos que observar os mandamentos de Deus, não para sermos salvos, mas porque amamos a Jesus Cristo, porque temos prazer nele. Então obedecemos os seus mandamentos, obedecemos as suas regras, mas não para ser salvo, mas porque somos salvos, guardamos então, fazendo a sua vontade. Romanos capítulo 15, verso 7: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. O verso 15. Verso 16, estou aqui no verso 16, né? Verso 16, verso 15: nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Verso 16: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Paulo aqui, ele está confrontando a Pedro, mostrando que ele mesmo fora justificado por Jesus Cristo. É importante nós vermos aqui esse texto, que esse texto ele mostra que a fé, que a fé em Jesus Cristo não é somente um conceito intelectual,
Não basta nós sabermos algo acerca de Jesus Cristo, nós só temos as nossas convicções corretas, a certeza ou o entendimento que Jesus Cristo, Ele morreu por nós, que Ele nos salva e que Ele é o Senhor. A fé, ela não é somente um conceito intelectual, mas a fé é um compromisso pessoal com Deus. Quando Ele fala que temos também nele crido, mostra essa disposição em se dar a Cristo, em reconhecê-lo pela fé, como Ele sendo a nossa única esperança, como Ele sendo o nosso único Salvador. Não é somente um conceito intelectual, uma convicção acerca de que Jesus, Ele é o Filho de Deus e morreu na cruz. Não é somente um conceito intelectual, mas é uma disposição em se colocar-se diante dele, reconhecendo que somos pecadores e suplicando então a misericórdia dele. É um ato de crer, de se jogar aos seus pés, de colocar o seu coração diante dele e buscá-lo. Crer no sentido de depositar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança nele, entendendo que não há outra forma de nos achegarmos a Deus a não ser através do caminho que é Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. É isso que Paulo ele quer dizer com essa expressão, quando ele fala, temos também nele crido. Aí ele continua dizendo, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo aqui está fazendo alusão ao Salmo 143, o verso 2, que diz, e não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. O objetivo dele é enfatizar que através das obras ninguém será justificado por Deus. É esse então o propósito aqui de Paulo, ele mostrar o evangelho verdadeiro. Ele está defendendo o seu evangelho. Ele quer incutir ali na mente da igreja dos Gálatas que eles não poderiam se deixar ser levados por esses judaizantes que introduziram entre eles e estão querendo realmente fazer com que eles guardassem a lei. Olha, não faça isso, porque Pedro, quando intentou a fazer isso, eu o confrontei, eu bati de frente com ele, eu resisti na cara, porque não há duas mesas. Nós não podemos hoje voltar a servidão de guardar então esses mandamentos, mas continuar na graça. Concluindo aqui, nós vemos que essas dissensões provocadas por esses judaizantes, fariseus, hipócritas, que se introduziram ali entre eles, foi a causa, o motivo para que houvesse então aquele concílio em Atos capítulo 15. Foi em virtude desse confronto aqui que houve um concílio em Atos capítulo 15, o verso 1 e 2, onde diz, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E o resultado então do concílio que houve lá em Atos capítulo 15 foi que não havia necessidade dos gentios serem circuncidados. Inclusive nem mesmo Tito, que foi juntamente com Paulo, sendo ele um gentio, ele não foi obrigado a circuncidar. Assim, essa posição de Paulo contra Pedro em Antioquia naquele momento trouxe aqui a vitória para o evangelho. Trouxe realmente assim essa condição de nós entendermos que somos aceitos pela graça, independente da nossa nacionalidade, da nossa cor, da nossa raça, do nosso sexo, seja homem, seja mulher, todos nós somos aceitos diante de Deus. John Stott, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: quando o problema existente entre nós for trivial, devemos ser o mais flexível possível, mas quando a verdade do evangelho estiver em jogo, devemos permanecer firmes. Graças a Deus por Paulo, que enfrentou Pedro face a face,
por Anastácio, que enfrentou o mundo inteiro quando o cristianismo abraçou a heresia ariana, e por Lutero, que se atreveu a desafiar até mesmo o papado. Onde estão os homens desse calibre nos dias de hoje? Não devemos ser levados à submissão por causa do medo. Se eles se opõem à verdade do Evangelho, devemos nos opor a eles sem hesitação. 1 Coríntios capítulo 11, verso 19 diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Irmãos, se porventura alguém estiver invertendo as doutrinas cristãs, o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, cabe a nós, como coluna da verdade, resistir a eles. É isso que Deus ele espera de nós. É isso que está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 19. Para que os que são sinceros se manifestem. Que nós não nos deixemos ser levados pelo cargo que alguém ocupa, mas se este seja um apóstolo, inclusive Pedro, se este, ele desviou-se da verdade, ele não foi correto com o seu comportamento cristão, que nós venhamos resisti-lo e trazer de volta a verdade. Que Deus então nos dê tamanha ousadia, em nome de Jesus, amém. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos a coluna e firmeza da verdade, assim a Tua palavra nos ensina. Pai, nos auxilia enquanto igreja, que nós verdadeiramente venhamos, ó Pai querido, nos colocar como defensores da fé verdadeira, como pessoas que têm um compromisso, ó Pai querido, com a verdade, e não venhamos, ó Pai querido, deixar que pessoas que são contrárias à verdade venham ensinar em nossos púlpitos, ou venham falar em nossos meios, mas venhamos, ó Pai, resisti-los. Ó Senhor, levanta profetas, homens de Deus, que verdadeiramente venham ser colunas seguros com a verdade. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém.